Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e no YouTube. O ator, produtor, escritor, diretor e compositor britânico Charles Chaplin é geralmente considerado o artista cômico insuperável da tela e uma das figuras mais importantes e mais influentes da história do cinema. De fato, Charles Chaplin foi o primeiro superastro de sucesso mundial na história do cinema. Seu personagem, Carlitos, um vagabundo que tenta sobreviver, é até hoje considerado um personagem marcante, insuperável. Carlitos é o vagabundo que quer ser cavalheiro, acentuando assim o drama social e humano do personagem. Ele busca a dignidade que lhe é negada devido à sua condição social. Para tentar conquistar essa dignidade, ele acaba por ridicularizar os que são respeitados devido à posição social deles, como, por exemplo, os ricos, os comerciantes e assim por diante. O humor de Chaplin é essencialmente um humor contra uma estrutura de poder opressiva. Mas esse humor não aposta numa rígida divisão entre bons e maus. No caso dos oprimidos, a violência ou o engano se tornam armas de sobrevivência. Nesse sentido, por detrás da aparente simplicidade do vagabundo Carlitos, ele é, na realidade, um personagem bem complexo. Como bem observou o crítico James Agee, Carlitos é tão complexo e multifacetado como Hamlet de Shakespeare. Por exemplo, por um lado, Carlitos é bom, enternecido, até mesmo pronto para ajudar outras pessoas, se sacrificar por elas, apesar de sua condição de miserável. Por outro lado, Carlitos pode ser também cruel e impiedoso, como na cena em que ele destrói o relógio que um homem tentava empenhar numa loja de penhores no curta The Pawn Shop de 1916. Ou seja, Carlitos é, acima de tudo, um ser humano sem enfeites, que tenta sobreviver como parte de uma massa de oprimidos pelo sistema. Chaplin havia aprendido com seu mestre, o comediante francês Max Linder, a importância de sugerir ao invés de enfatizar. Por isso, a maioria dos filmes de Chaplin não exageram demais nos clichês, evitando, por exemplo, perseguições toda hora de personagens correndo loucamente na tela, como era comum no começo do cinema mudo. Aliás, na sua origem, Carlitos é parecido até na vestimenta com o Janota pouco efusivo de Max Linder, exceto pelo fato de que o personagem de Linder tem dinheiro e Carlitos é paupérrimo. Mas Chaplin não é apenas um discípulo. Sua habilidade na pantomima, por exemplo, supera o que o cinema conhecia até então. Nas cenas de pantomima do período do cinema mudo de Chaplin, até os objetos parecem ter vida quando Carlitos os manuseia com uma habilidade surpreendente. Já a montagem de Chaplin é primitiva, similar à de Max Linder. A maioria das cenas são tratadas como plano de conjunto, ressaltando a movimentação de Carlitos. O primeiro plano só é usado quando a expressão facial se torna muito importante para uma cena específica. Muitas vezes, as cenas eram ensaiadas e filmadas à exaustão, até que Chaplin escolhesse a tomada que o satisfizesse. O tema dominante nos seus melhores filmes é a sátira e a crítica social no personagem do vagabundo Carlitos, que luta para sobreviver num mundo que oprime os pobres. Outro aspecto importante é o retrato dos pardieiros que ele viveu em sua infância londrina e que reaparecem em vários de seus filmes.
De fato, em filmes como Easy Street, de 1917, Chaplin mostra também sua surpreendente habilidade de tratar comicamente os temas mais sórdidos relacionados à pobreza, sem perder a dignidade de seu personagem. Sua obra lembra, assim, a do dramaturgo francês Molière, pois, apesar de ser cômico, Chaplin traz a tragédia para as suas histórias. Na Primeira Guerra Mundial, a arte de Chaplin atingiu seu apogeu, tendo ele realizado alguns curtas perfeitos e incomparáveis como obras de arte. A partir da década de 1920, Chaplin investiria em longas inesquecíveis como The Kid, Golden Rush, City Lights e Modern Times. Em The Kid, de 1921, Chaplin demonstra seu talento para a tragédia, ao retratar os pardieiros das grandes cidades, e também para o lirismo, ao retratar um sonho sobre o paraíso e a relação de carinho entre o vagabundo e uma criança que ele encontrou abandonada. Já no filme The Golden Rush, de 1925, aparecem algumas das cenas mais memoráveis sobre a luta pela sobrevivência, numa pantomima impecável, embora a cena do vagabundo lograr sucesso material pareça um tanto cínica ou talvez onírica. No filme The Circus, de 1928, Carlitos aparece literalmente na corda bamba pela sobrevivência. A cena do vagabundo olhando para as marcas no chão deixadas pelo circo que se foi sugere a efemeridade da vida e talvez seja uma confissão de Chaplin sobre a beleza de sua carreira artística, em contraste com o vazio de sua obra fora do círculo de espetáculos chamado cinema. City Lights, de 1931, é uma comovedora parábola sobre a cegueira espiritual gerada pelo materialismo das grandes cidades. Ou seja, no filme, ver fisicamente as diferenças sociais torna a pessoa cega em relação à humanidade de seu semelhante. Essa humanidade é enfatizada na trágica cena final, considerada por muitos críticos uma das mais comoventes da história do cinema. Já os longas de Chaplin, depois de Modern Times, de 1936, não alcançaram o nível das obras anteriores, apesar de manterem uma alta qualidade. Em The Great Dictator, de 1940, por exemplo, os desfavorecidos agora não eram mais o universal vagabundo, mas um grupo específico, os judeus. O vagabundo já não representava todos os desamparados do mundo. A comicidade de parodiar Adolf Hitler tampouco era muito convincente na medida em que o personagem, que era um pastiche de Hitler, evocava o Carlitos amado pelo público, embora, no fundo, isso sugerisse que havia algo do vagabundo no ditador e algo de ditador no vagabundo. Filmes posteriores de Chaplin não alcançaram o mesmo nível dos filmes iniciais de sua carreira. De fato, seu último filme, A Countess from Hong Kong, de 1967, não passou de um esboço de cenas tentativamente cômicas, revelando assim a impossibilidade de Chaplin criar obras dentro do esquema comercial. Os filmes artísticos de longa-metragem de Chaplin exigiam anos para serem elaborados e contavam com a participação da equipe pessoal dele. Mas, trabalhando em The Countess of Hong Kong com um orçamento limitado, com uma equipe que ele não conhecia e com um limite de tempo para sua realização,
Chaplin não conseguiu criar uma obra à altura de seu talento. Mesmo assim, o fato é que Chaplin marcou o cinema desde o período mudo, criando um personagem que exprimia as contradições das sociedades industrializadas. O choque entre o material e o espiritual, entre os paupérrimos e a sociedade. Como disse James Agee, ele foi o comediante que melhor expressou o que o ser humano é e a sua luta pela sobrevivência. E é improvável que outro criador o tenha superado em eloquência ou emoção. Bom, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deem seu like, assinem para o meu canal. Informação sobre os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.